pessoal, bem-vindos ao canal Viagem e Cultura. Hoje eu vou falar de mais um lugar para vocês conhecerem. Hoje é dia da Bolívia. Bolívia é um país muito interessante, me surpreendeu e eu quero falar aqui de alguns passeios que você pode fazer nesse país. A capital da Bolívia é La Paz e ela fica em cima, lá no cume dos Andes. Quando você chega de avião, inclusive eu cheguei à noite de avião em La Paz, e você pode ver que é uma cidadezinha que está ali em cima dos Andes, ao lado dos Picos Nevados. É a capital mais alta do mundo. Depois, no caminho do aeroporto até o hotel, a gente passa por um local que dá para ver o quão íngreme é essa cidade. É muito bonitinho ver as luzinhas à noite ali no meio daquelas montanhas. A cidade é todinha encravada no meio das montanhas. Na manhã seguinte, eu tomei um belo café da manhã e depois decidi andar um pouquinho por La Paz. Gente do céu, o que é aquilo? Não tem oxigênio nessa cidade, não tem. Eu dava um passo, ficava morrendo, parecia que eu tinha subido uma montanha. Falei, como é que eu vou dar conta de conhecer as coisas aqui, né? Então a gente tem que se aclimatar. Quando você for para lá, uma dica é você ficar alguns dias, assim, mais tranquilo, já não sair direto para os passeios, porque você não vai ter oxigênio, não vai ter força, vai sentir mal, vai ter falta de ar, vai dar tontura, que é aquele mal da montanha, né? Então, fazer as coisas bem devagar. Eles oferecem lá bastante chá de coca para a gente tomar em todos os lugares que a gente vai para turista, assim, eles oferecem, realmente ajuda um pouquinho. Deve melhorar a parte circulatória, mas enfim, tudo você tem que fazer muito devagar, porque o oxigênio é muito rarefeito. Vocês sabem que quanto mais alta é a cidade, menor a concentração de oxigênio. Eu fiquei no Hotel Sagarnasa, que fica bem ali na região do centro, então é bom porque você fica próximo das coisas que queira conhecer. Fui conhecer o Convento São Francisco, uma construção muito bonita, bem no centro de La Paz. As estações de La Paz de ônibus, que é muito bonita também a construção, a de trem. O mercado de Las Brujas, que era bem pertinho do meu hotel, que é um mercado onde tem muito artesanato. Você que é turista tem que ir para esse lugar. E tem muita coisa interessante da cultura deles que eles vendem nesse mercado. Eles usam umas roupas coloridas, as mulheres têm uma vestimenta própria, tem artesanatos muito bonitos, então que você possa visitar o Mercado de las Brujas. Eu trouxe de lá essa bonequinha, que é típica, né? Como elas carregam lá os seus filhinhos com a roupinha, é uma bonequinha boliviana. Descendo mais um pouco, você pode visitar o Centro Comercial Moderno. Então tem alguns prédios mais modernos ali em La Paz. O bairro é muito colorido, tem casinhas muito coloridas. Eu passei bastante por essas ruas, logicamente muito devagar, né? Porque senão ficava cansada. Olha aí, tô até parecendo uma lhama. Tem uma coisa também que tem lá pra gente tomar, além do chá de coca, que se chama Green Coca, que é um refrigerante verde. E no fim é interessante, é gostosinho ele, sabe? Mas eu já peguei ele e fui tomando para tudo quanto é lugar, porque qualquer oxigênio a mais que eu conseguisse já me ajudava. Aí eu fui fazer o passeio de teleférico. Lá em La Paz, como a cidade é muito íngreme, porque ela fica realmente ali na montanha, né, na subida dos Andes, né? Então é muito difícil você ir andando de um lugar para o outro. As pessoas não aguentam. Então tem uma rede de teleféricos, como se fosse um metrô aqui em São Paulo, mas lá é nos ares, né? Então tem uma rede de teleféricos, aí tem a linha roxa, a linha amarela, a linha vermelha, aí você vai pegando e vai para os lugares onde você quer. É bem interessante, tem vários pontos da cidade que você pode pegar o teleférico e depois você faz a baldeação de uma linha para outra. E eu fiz isso para ir conhecendo La Paz por cima. Eu peguei na linha roxa, que era mais próxima ali do meu hotel, e eu vou passar um pouquinho aí para vocês terem uma ideia de como que é.
Muito legal, né, pessoal? Tirei várias fotos lá de cima. Você vê a cidadezinha inteira do alto. Muito interessante essa forma de transporte deles. Nunca tinha visto isso em lugar nenhum. O maior transporte que eles têm lá são os teleféricos. Bom, depois de passear bastante ali por La Paz, no dia seguinte eu fui fazer o passeio do Lago Titicaca, que é o lago mais alto do mundo. Olha só aí nessa foto. Nessa parte da direita tem as altitudes dos lagos na Terra, né? Nos países, em outros lugares. Aí você vê que tem essa montanhona e lá em cima tem o Lago Titicaca. Olha a altura dele em relação aos outros do planeta. Muito legal, né? E tem várias cidades que ficam ao redor desse lago, né? Então nós fizemos o passeio de ônibus até uma dessas cidades, pegamos uma embarcação e fomos fazer o passeio pelo lago. Antes de eu falar sobre o lago, vou falar sobre o caminho, né? Quando a gente sai de La Paz e vai para essa região do Lago Titicaca, é muito bonita a estrada. E você vai passando pelos picos da Cordilheira dos Andes. Olha só esses montes nevados. É muito bonito o caminho. Depois, conforme você vai chegando perto, você já vai tendo a imagem bonita do lago, de vários ângulos, né? Até a gente chegar na cidade onde a gente vai pegar a embarcação. Existem vários povoamentos, como eu falei, em volta desse lago, e dos transportes muito comuns lá são uma espécie de um barquinho de parece palha. É muito comum você ver essas embarcações ao longo do lago, e eu até trouxe depois de lá um barquinho típico, olha. Então, é com o mesmo material que eles fazem lá as suas embarcações. Aí aqui tem os bolivianinhos, né, em cima, a mulher e o rapaz, muito bonitinho. Aí nós chegamos em São Paulo de Tiquina, que é uma das cidades ali em volta do lago. Nessa cidade você está andando, de repente você esbarra com uma lhama, né? Normal, uma lhama assim no meio do caminho. Lhamas sentadas, lhamas em pé, muito bonitinhas. E daí dessa cidade você pega uma embarcação que atravessa até o outro lado primeiro. Então a gente vai até a outra cidadezinha do outro lado do lago que se chama São Pedro de Tiquina. Então quer dizer, a de cá é São Paulo de Tiquina e a de lá é São Pedro de Tiquina, os dois apóstolos. Então nós atravessamos de barco. Quando nós chegamos do lado de São Pedro de Tiquina, logo você avista um guerreiro inca. Essa é a imagem de como era na época um guerreiro inca. Aí nós conhecemos ali um pouquinho da cidade e depois a gente continua no passeio de ônibus, porque o ônibus atravessa ali numa balsa, né? A gente continua esse passeio até chegar numa cidade que se chama Copacabana. Isso mesmo, Copacabana de Bolívia. Primeiro a gente para num mirante ali que dá para ver a cidadezinha lá embaixo. É bem bonita a vista. E a cidade, gente, é uma gracinha. Nós ficamos ali um tempo num hotel até que a nossa embarcação saísse para realmente fazer o passeio no Lago Titicaca. Nós almoçamos aí nessa cidade e depois eu vou falar para vocês no final das comidinhas bolivianas, que são uma delícia. Mas enfim, depois de almoçarmos, a gente pega uma embarcação para conhecer o Lago Titicaca. Tem uma marina ali onde saem as embarcações. Vou passar um pouquinho aí do barco. E depois de nós navegarmos um tempo, nós chegamos numa ilha e que paisagens maravilhosas. O barco para ali na margem, aí a gente sobe com muita dificuldade, né, por causa do oxigênio. E lá de cima tem uma visão muito bonita, são paisagens maravilhosas. Lá em cima na ilha tem um templo muito antigo construído pelos incas. Eu visitei esse templo, entrei lá, aí estão algumas fotos do local e o guia nos explica para nós entendermos um pouco mais da cultura inca. Tem pontos ali onde vivem algumas comunidades indígenas. Descansei, relaxei um pouquinho. Depois nós voltamos para Copacabana, de Bolívia, e depois para La Paz. A gente acaba pegando um pedaço da travessia do barco à noite. No dia seguinte, eu fui para Uyuni, que é a cidade onde tem o salar, tão conhecido Salar de Uyuni, que é o maior deserto de sal do mundo. Então, esse passeio é assim: você primeiro pega o ônibus na rodoviária de La Paz,
passa a noite inteira viajando. Na manhã seguinte, a gente chega na cidade de Uyuni. Lá tem um hotel que te recepciona, você faz um magnífico café da manhã, você se restabelece, descansa ali um pouquinho, até que o seu guia turístico vem te buscar para te levar para o salar. Nesse caminho até o salar, a gente passa por um cemitério de trens. Era uma via antiga férrea que tinha ali e nunca mais ela foi utilizada e os trens acabaram ficando lá e ficou um cemitério de trens. Então, eu subi em cima do trem, andei em cima do trem, entrei lá em várias partes, em vários vagões. Tem até uma balança lá nos trens. E olha que coisa interessante. As peças que estavam lá, que estavam jogadas, estavam estragando, não eram usadas para mais nada, eles fizeram um museu ao ar livre e utilizaram essas peças para montar obras de arte. Eu achei muito lindo e olha aí, todas as estátuas são feitas de pedacinhos de ferro que são dos trens ou da própria via férrea. Olha que criatividade, que povo artístico! Eu achei muito bonitinho esse museu. Veja como o ser humano tem a capacidade, né, de transformar algo que não tinha mais vida em algo tão bonito. Vale muito a pena você passar aí nesse cemitério dos trens. Masquei mais umas folhas de coca e continuamos o nosso passeio para chegar no salar. No caminho, parece um safari, onde você vê ali as lhamas, as vicunhas, que são animais ali silvestres, né? Estão vivendo ali, livres. E você vê muitas vicunhas e lhamas no caminho. Já é bonito antes de chegar, imagina na hora que você chega no salar. Bom, chegando ali na região do salar de Uyuni, logo no começo tem uma cidadezinha bem pequenininha ali na entrada, onde você pode visitar um museu de sal, onde todas as esculturas ali são feitas de sal. O próprio museu e também outras casas, os tijolos são feitos de sal. A casa inteira é feita de sal. Muito interessante isso. Eu pude também visitar uma fábrica de sal, porque eles tiram esse sal do salar, determinada quantia eles podem tirar, e aí vai para essa fábrica de sal. Primeiro ele fica acumulado em alguns montes, depois ele tem todo o processo ali de purificação, de transformação. Aí com o sal já mais puro, ele é colocado num saquinho plástico, passa num local quente que fecha ali o saquinho. Eu inclusive fiz alguns saquinhos, né? Experimentei desse sal. Muito legal você conhecer essa fábrica caseira de sal ali em Uni. Aí o veículo te leva para dentro da região do salar, do deserto. Logo que a gente chega, a gente já vê algumas fontes de água que minam ali daquele solo de sal. Elas ficam ali borbulhando. Eu fui numa época que uma parte estava alagada e a outra parte estava seca, porque esse deserto ele é tão bonito quanto na época seca ou na época alagada. Quando vem as chuvas, faz aquele espelho de água e você vê os objetos assim como um espelho, né? Então você tá, por exemplo, de pé e você vê o espelho embaixo. Eu peguei uma parte dele que estava alagada, consegui fazer uma foto. E depois a gente foi para a parte seca, que é linda, gente. Tava muito bonito esse deserto. É sal que não acaba mais. E no solo tem assim que uma formação geométrica do sal. É muito bonito, gente. Dá uma olhada como é que é o solo lá. Aí no deserto, eles fazem umas fotos de perspectiva. Então dá a impressão, por exemplo, que eu estou andando em cima do cadarço da bota, que eu estou em cima do violão, que eu estou montando uma lhama, que eu estou fugindo de um dinossauro, ou então que eu vou amassar com a minha bota os meus amigos. Gente, é muito interessante o tipo de fotos assim que você consegue fazer ali. Eles usam muito essa questão da perspectiva. Tem locais ali onde você chega que tem muitas bandeiras, homenageando ali a União das Nações, os turistas que vão visitar. Tem uma parte que é um Dakar, que nem tem a corrida lá de Paris-Dakar, tinha uma corrida ali no deserto também, mas agora foi suspensa para a preservação do local. Mas é no meio do nada, gente. Aí a gente faz o passeio, fica horas passeando nesse deserto, mas é tão lindo, tão gostoso, traz uma calma assim. Eu amei, gente.
Aí tem locais que a gente para. Eu sentei no sal, eu deitei no sal, tirei várias fotos. Que lugar lindíssimo do planeta. Olha o que Deus fez ali. Num dos locais que a gente visitou, que era perto ali daquela região do Dakar que eu falei para vocês, tem um hotel de sal. Aí a gente fica ali naquele hotel. Tudo é feito de sal. A mesa é de sal, as cadeiras são de sal, a cama é de sal, o bar onde você é servido é de sal, as paredes, tudo é feito de sal. Então, para você ter uma experiência diferente, você vai estar hospedado num hotel de sal. Depois de passear bastante ali pelo deserto, ver aquelas maravilhas, chegam umas partes onde a gente vê alguns buracos no sal e tem água ali subterrânea. Desses locais são retirados cristais de sal. Olha cada cristal lindo. Gente, são formações tão bonitas, tudo feito de sal. Inclusive, eu trouxe alguns aqui. Então, eu trouxe uns pedaços desses cristais, veja se você consegue ver direitinho aqui. Tem esse daqui, que aí tem alguns outros minerais, ele fica um pouquinho mais escuro. Tem uns que ficam cor-de-rosa, outros ficam amarelos, sabe? Depende do mineral que tem ali junto com o sal. Ó. Aqui mais um cubo de sal. Tudo isso eu tirei de dentro dessa água aí, que a gente para, tá vendo? Trouxe vários sais de lá. E nas cidadezinhas ao redor, você pode comprar artesanatos de sal, como este aqui, por exemplo, que eu trouxe, tá vendo? Que tem a bandeira da Bolívia, tem aqui a parte do deserto, a região dos cactos que eu vou falar ainda para vocês, o flamingo, que é muito comum lá, quando se forma aquela parte de água, eles vão ali se alimentar. Então, tem várias coisinhas de sal que você pode comprar lá. Detalhe, você tem que acondicionar bem na sua casa, porque qualquer umidade, ou se cair água, acaba a sua lembrancinha, né? Porque ela é feita de sal. Aí você está andando lá no meio do deserto, de repente ele para o carro, fala para você dar uma volta, vai lá, né, tirar umas fotos. E quando você vê, ele está montando uma mesa no meio do deserto, trouxe a comida dessa última cidadezinha que a gente passou e você almoça ali no meio do deserto. Que delícia esse almoço ali, com nada em volta e aquele deserto tão bonito. Eles também fazem vídeos ali que você participa com algumas posições. Eu vou passar aqui para vocês que bonito que ficou. Depois de tudo isso, a gente vai visitar uma ilha que é a Ilha dos Cactos. Que coisa linda, gente! São cactos enormes, um mais bonitinho que o outro. Fica uma paisagem muito interessante ali, na perspectiva com o deserto. O difícil é subir até o cume da ilha, porque como vocês sabem, nós estamos onde? Na Bolívia. Então, depois de achar que eu ia morrer, que eu ia infartar, que eu não ia conseguir, bom, eu cheguei lá no topo, tirei várias fotos. É um lugar imperdível, gente, muito legal para você conhecer. Aí você vê o deserto ao fundo, você vê os carrinhos passando. Eu amei essa ilha. E depois de passar um tempo aí, nós vamos fazer o passeio de volta quando começa o pôr do sol. Não tenho palavras. É uma coisa linda, linda no deserto que você não imagina. As fotos não dá para imaginar como é você ver ali pessoalmente o pôr do sol. Antes que o sol se ponha, ele traz ali para nós um vinho para nós brindarmos o pôr do sol ali no deserto, alguns snacks. Então é tratamento VIP no deserto. E aí a gente vai assistindo ali o pôr do sol, imagem após imagem, e por fim vamos fazer o passeio de volta àquele hotel que nós ficamos lá em Uni. Se você quiser, você pode ficar alguns dias, ou se você já quiser voltar para La Paz, você pega um ônibus para de novo a noite inteira até chegar em La Paz. Vai dormir no ônibus. O que falar das comidinhas da Bolívia? Gente, teve uma coisa que eu amei, amei demais lá, que eu não sabia que existia, que era muito gostoso, que é a sopa de mani. É um prato típico da Bolívia. Vocês sabem que eu sou vegetariana, né? Então, os pratos todos que eu comi foram vegetarianos. Essa sopa de mani é uma sopa de amendoim, muito bem temperada, gente. Vocês não têm noção como é maravilhosa. Eles têm o hábito de colocar
batata frita por cima, assim, da sopa. Eu amei. Inclusive, estou procurando um restaurante boliviano aqui em São Paulo para comer de novo esse negócio que eu adorei. Além disso, eu comi as deliciosas empanadas bolivianas. É muito comum também eles fazerem pratos que são assim uma fritada de várias coisas. Então, no meu, eu pedi que eles colocassem só a cebola, o pimentão, o ovo, o queijo, né? E algumas verduras depois que eles complementam. Mas também tem ali linguiça, carne. Então, é tudo misturado. É uma fritada inteira, assim, que as pessoas comem lá. O sanduíche de abacate, que é uma coisa muito comum também, que eu comi lá, e outras comidinhas maravilhosas. Gente, eu não podia perder a oportunidade de me transformar numa boliviana. Aí estou eu, vivendo a experiência de boliviana em La Paz. Essa é uma roupa muito típica, colorida que eles usam. E também as mulheres usam na cidade, assim, é muito comum uma roupa que é um pouco diferente para a gente, né? Então eles usam uma saia bem armada, com uma calça por baixo que parece uma leg, um sapatinho baixo, a blusa e uma manta. Essa manta elas usam para tudo, para carregar coisas, para carregar criança, para amarrar coisas, né? Enfim, e elas usam um chapéuzinho também. Então aí estão várias imagens das lindas bolivianas. Pessoal, gostei muito de conhecer a Bolívia e te convido a conhecer esse lugar, a você ver as maravilhas que Deus fez, como aquele salar, como o Lago Titicaca, visitar a cultura boliviana, que é bastante diferente, muito rica, e espero que você tenha gostado das dicas. Então, até a nossa próxima viagem. Fiquem com Deus e até mais, pessoal. Tchau, tchau.